Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje para falar de um tema interessantíssimo que eu adoro e que também é outro tema polêmico, que é a questão de como fazer orçamento. Muito bem, a gente encontra as fórmulas mais esotéricas nesse assunto, né? E eu vou apresentar aqui algumas, né, as que eu vejo com mais frequência. Se você quiser ficar com raiva de mim, tudo bem, tá? Não tem problema, certo? Mas eu vou falar que provavelmente você está fazendo alguma coisa errada, porque você pode estar correndo um sério risco de estar tendo prejuízo, tá? E nós vamos explicar por quê. E para isso, eu vou pedir a você que faça a você as perguntas que eu vou fazer para você agora. Mas depois você vai perguntar para você mesmo, tá? Então vamos lá. A gente encontra no mercado de marcenaria muita gente fazendo orçamento da seguinte forma: pega o material e multiplica por 3, ou por um fator qualquer, 2, 1,5, sei lá. Ou então, o pessoal calcula a área frontal dos móveis, metro quadrado, e aí multiplica por um fator X, né? E esse fator X eu já vi começar em 400 e ir até quanto você quiser. Pois bem, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você usar um fator bem alto aqui, se você estiver fazendo material vezes 6, talvez até mais, ou metro quadrado, você está multiplicando o teu metro quadrado aí por uns 2 mil, 3 mil, 4 mil reais, provavelmente você está ganhando dinheiro, tá? Agora, se você estiver operando nessa faixa, grande chance de você estar perdendo dinheiro. Pode ser que você não controle suas contas a pagar, suas contas a receber, você não faça um balanço da empresa para saber se está com lucro ou prejuízo, né? Mas se por um acaso você está precisando vender patrimônio para fazer frente aos seus compromissos, é porque você está operando com prejuízo, né? O teu negócio está comendo o teu patrimônio, certo? Você está tendo que vender coisa para cobrir os teus gastos de existência e os gastos de existência da empresa, tá? E provavelmente, pode não ser a única causa, mas uma das causas está em usar essas fórmulas de orçamento que estão erradas, né? Faça para você a seguinte pergunta: por que você multiplica o material vezes 3, ou por que você multiplica o metro quadrado por um fator X qualquer, 400, 600, 1000? De onde é que veio esse número? Como é que você calculou esse número? Ou alguém contou para você e você acreditou e continuou fazendo, tá? Então, provavelmente é isso que está acontecendo, certo? E esse não é um bom caminho, especialmente porque você está fazendo uma coisa sem entender o que você está fazendo, sem saber de onde esses números mágicos vieram, tá? Então, essa não é uma boa forma de fazer orçamento. Então, vamos falar de uma forma de fazer orçamento que é correta, porque ela está baseada em números que estão no teu negócio, na tua empresa. Então vamos lá. Pessoal, objetivo de empresa, fazer lucro, certo? Através da venda de bens e ou serviços, de coisas tangíveis, né? Produtos ou serviços, né? Muito bem. Para você fazer lucro, o preço que você cobra tem que cobrir os seus gastos, tem que cobrir os impostos e tem que produzir lucro. Ou seja, essa formulinha que está aqui embaixo, preço é gasto mais imposto mais lucro, certo? E isso aqui tudo você tem condição de saber e calcular. Pode ser até que você não esteja fazendo isso, mas você tem como, tá? O imposto, se você é MEI, ele é um valor fixo por mês, R$80, qualquer coisa assim, tá? O lucro, você determina quanto você quer que seja do preço, tá? E o que sobra na fórmula são os gastos. E o que você gasta para produzir alguma coisa? Você gasta 3 coisas, 3
classes de coisas, 3 tipos de coisas. Você gasta as matérias-primas, então é a madeira, o MDF, a cola, a lixa, o parafuso, etc, etc. Mas vamos deixar lixa de fora, porque tem um outro jeito de tratar isso, mas as matérias-primas que você usa para fazer aquele produto. A chapa de MDF, a fita de borda e assim por diante. Tá? Então, as matérias-primas, e para um projeto você consegue calcular isso. Serviços externos. Se, por exemplo, teu cliente pediu para você fazer uma laca e você não faz laca na sua empresa, você vai contratar esse serviço. Se o volume de imóveis que você tem que entregar é grande, tá? E você não tem um veículo para transportar ou vai ter que fazer muitas viagens, é interessante você contratar alguém para fazer um frete para você. Isso é um serviço externo, né? Ou então tem lá uma eletrônica qualquer que o seu cliente quer que você instale no móvel, você não faz, você chama um técnico para fazer isso para você, isso é serviço externo, tá certo? Então, não é um bem, não é um material como a matéria-prima, mas é um serviço que você incorpora. Então, está nessa segunda categoria, dos gastos que você tem. E a terceira categoria são os seus próprios gastos, os gastos da sua empresa, né? E como é que você calcula isso, né? Super simples, pode ser que dê um trabalhinho, mas é simples. Pensa o que você precisa para a tua empresa existir no mês, tirando os gastos com matéria-prima e com serviços externos. Água, luz, telefone, IPTU, folha de pagamento, contador, né? O que mais? Energia elétrica, né? Tudo que a sua empresa gasta no mês, tá? Isso, inclusive, o salário que ela paga para você, que é dono da empresa, o chamado Prolabore. Se você não sabe quanto é seu Prolabore, você está com problema, porque não tem como calcular os teus gastos se você não sabe quanto você custa para a empresa. Muita gente mistura a vida pessoal com a vida da empresa, financeiramente falando, tá? Isso não é bom, vira um angu de caroço. Então tem que separar quanto a empresa paga para mim, para eu exercer a função de dono dela, tá? Ok? É tudo seu, mas a empresa tem que estabelecer um salário para você, porque senão a empresa não sabe quanto ela gasta com você, e sem saber quanto ela gasta, ela não tem como calcular seus preços. Então, estabeleça um valor do seu salário, é isso que você vai tirar da empresa. O que for a mais é lucro, tá? Muito bem. Então você vai pegar total dos gastos e vai dividir pela quantidade de horas que você consegue trabalhar na produção, tá? Você e seus empregados de produção. Quando você faz isso, você pega o total dos gastos e divide pelas horas, você tem uma taxa hora. Ou seja, cada hora da minha marcenaria custa X. Aí você multiplica isso pelo tempo que você acha que você vai gastar para fazer aquele projeto, tá? E com isso você tem quanto você vai gastar de tempo da sua empresa para fazer o projeto. Se, por exemplo, a tua empresa para existir no mês, ela gasta 25 mil, e se você vai dedicar um mês num projeto, de gastos, você vai ter 25 mil, mais os materiais, mais os serviços externos. Se você gastou meio mês, você vai incorporar de gasto R$ 12.500, metade do tempo. Tá? Então você faz proporcional ao tempo. Quando você soma os gastos de tempo, os gastos de serviços externos e os gastos de materiais, matérias-primas, você tem quanto a sua empresa vai gastar com aquele projeto. Aí você incorpora imposto, incorpora o lucro que você quer ter. Se você gastar aqueles materiais certinhos, os serviços externos certinhos e o tempo certinho, você vai ter aquele lucro que você projetou. Se você gastar mais, você vai ter menos lucro ou prejuízo. Se você gastar menos, você vai ter mais lucro. Tá? É simples desse jeito. Tá? Talvez dê um pouco de trabalho a primeira vez, mas depois é mamão com açúcar. Tá? Então, fica aí o meu convite para você pensar nesse assunto, né? Deixar aquelas fórmulas esotéricas que ninguém diz de onde vem, certo? Material vezes 3 ou preço por metro quadrado, que, como eu disse, podem funcionar se esses fatores aí forem enormes, tá?
Só que aí você vai estar ganhando dinheiro sem saber quanto, porque você não sabe quanto você gastou, tá bom? Esse vídeo é mais um dos resultados da parceria entre a Placas do Brasil e nós, aqui da Fernando Belchior Marcenaria Fina, para levar informação de qualidade para você, meu colega marceneiro, tá? Para pensar nesse assunto aí e ver se é necessário rever alguma coisa para melhor, tá bom? Então é isso, qualquer dúvida, qualquer pergunta, Fernando Belchior Marcenaria Fina, no YouTube ou no Instagram. E, como eu sempre digo, vamos juntos?